Olá, olá, tudo bem com vocês, meninos e meninas? Mais uma aulinha de geografia, vamos lá? Hoje a gente vai falar deixa eu levantar aqui, movimento das placas tectônicas. Isso mesmo, movimento das placas tectônicas. A gente vai entender um pouco por que tem furacões, né? Tsunamis, terremotos, furacões não, mas tsunamis, terremotos, por que tem vulcão, né? Por que os vulcões, né, liberam aquela lava? Então, vamos entender um pouco isso. Bom, vamos começar a estudar a teoria da deriva continental, né? Que tem a ver com as placas tectônicas, né? Com o movimento das placas tectônicas. Mas o que é placa? O que é placa tectônica, né? Placa tectônica, gente, é onde nós estamos. Nós falamos na última aula. Tem o que? A crosta, que é onde nós estamos, o manto, né? Muito quente, está tudo ali derretido, e tem o núcleo que é mais quente ainda. Nós falamos isso na última aula. Então, o que acontece? Onde nós estamos, que é a parte superficial, que é a crosta, ela está sobre o manto. E o manto é uma temperatura altíssima, né? Imagina, 2.000 graus Celsius, né? 4.000 graus Celsius. Então, isso aqui nós estamos dentro, é como se a gente tivesse uma madeira, lembra que você põe a madeira na água fervendo? A madeira não fica assim, não é? Você pega uma casquinha de madeira e coloca na água fervendo, o que acontece com a madeira? Ela fica, né, balançando, a mesma coisa. Ela vai para frente, ela vai para trás, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, a crosta terrestre, ela é formada por placas. E essas placas, elas estão sobre o manto. Então, essas placas, elas estão em movimento. Olha lá, em movimento. Então, vamos entender, então, vamos um pouquinho mais atrás. Como é que chegou nessa teoria? Isso tem a ver com a formação dos continentes que a gente tem hoje. O Alfred Wegener ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria continental, que originou os estudos sobre os movimentos das placas tectônicas. Segundo essa teoria, os continentes atuais são originários de um único e gigantesco continente, que existiu há centenas de milhões de anos, chamado Pangeia. Wegener, ele chegou a essa conclusão depois de observar, por exemplo, que a costa leste da América do Sul parecia se encaixar na costa oeste do continente africano. Além disso, ele encontrou alguns fósseis de animais e vegetais que viveram na mesma época, há milhões de anos, que foram encontrados tanto na América quanto na África. Ora, como que vão existir fósseis que, mesmo tipo de animais, de fósseis de animais que viveram na África e na América, se hoje eles estão separados pelo Oceano Atlântico? É porque no passado havia um continente só, estava tudo unido. E com o passar dos milhares de anos, esses continentes, né, foram se movimentando, né? Essas placas foram se movimentando, foram distanciando. Vamos entender melhor aqui olhando o mapa. Aqui, ó. Se você encaixar essa parte aqui, tá vendo aqui, ó, aqui é como se fosse um quebra-cabeça que encaixasse essa parte com essa parte aqui. Quer dizer, a placa africana com a placa da América do Sul, elas se encaixam muito bem. Então, quer dizer, é como se fosse tudo unido, uma Pangeia, e depois eles deixaram de existir, né? Bom, o que eu quero falar com isso? Que o Wegener, ele percebeu isso, né? Então, antes era só um continente único. Depois passou a ser... as placas começaram a movimentar. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem da Pangeia aqui. Faltou aqui, na minha atividade aqui. Pangeia. Aqui, esse aqui tá ótimo. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aqui, é como se fosse isso aqui, ó. Viu? Aqui era Pangeia, um continente só. Depois, aqui, ó, Pangeia. Seria hoje aqui a África, a América do Sul, a América do Norte, a Eurásia, a Europa e a Ásia, a Antártica, tudo junto. Aí depois
eles vão se separando. Então, desse um, viraram 2 continentes, a Laurásia e a Gondwana. E aí, aqui, tá vendo? Aí já formaram, né? Já tem uma separação entre 2 continentes. Então, foram se separando, né? Foram se separando. E aí, nessa separação, o que a gente pode falar? Que chegou ao que a gente tem hoje, que é isso aqui, ó. Vou voltar aqui. Chegou ao que a gente tem hoje, que é isso aqui. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, né? 5 continentes. Tá vendo? Chegou que tem que nós temos aqui. Então, de 2 blocos, formou isso aqui, né? Separado. Então, a teoria das placas tectônicas vai explicar o movimento dessas placas, né? Por exemplo, quando a gente vê uma cadeia de montanhas, muitas vezes, o que você tem ali, na verdade? O que aconteceu ali para formar aquela cadeia de montanha? Montanha é ruga, né? São rugas, espécies de rugas. É uma força imensa. 2 placas, elas se encostam e aí surgem as montanhas, né? Surgem as montanhas. A Cordilheira do Himalaia na Ásia surgiu dessa maneira, no choque, né, de 2 placas tectônicas. Os locais onde se dá o afastamento das placas, em vez delas, né, se juntarem, delas se afastarem, tem a ocorrência de terremotos, né? Então, os terremotos, onde tem mais terremotos assim, bem violentos, é onde elas estão ali em movimento e estão se afastando. E aí também tem a atividade vulcânica, né? Que é o quê? Você tem ali o quê? A lava, né? O manto lá, as rochas, né? Os minérios derretidos, eles sobem até a superfície, né? Quando você tem o afastamento dessas placas, geralmente ela ocorre no fundo do oceano. E aí você tem aí o quê? Os terremotos, né? E aí você também tem o aumento desse oceano, a expansão do fundo do oceano. Bom, o vulcanismo é justamente isso. Quando a placa tectônica sofre uma ruptura, o material do manto tende a escapar por ela. Então, né, aquelas rochas derretidas que ficam lá embaixo, né, em altas temperaturas, elas sobem. Eu acabei de falar, é a erupção dos vulcões. Então, tem vulcões ativos até hoje, tem vulcões inativos, que provavelmente não entrarão em atividade. O território brasileiro está situado no meio de uma placa, aqui, ó. No meio de uma placa aqui, ó, a placa sul-americana. Você vê, aqui, ó, esse mapa, essa parte vermelha do mapa, gente, é justamente o quê? É justamente onde as placas, onde está o encontro dessas placas, tá vendo aqui? Olha aqui, o Brasil está aqui, ele está no meio de uma placa, vendo aqui, ó, isso aqui é o encontro delas, é onde tem a divisória das placas. O Brasil está no meio, por isso que aqui quase não há terremotos violentos, não quer dizer que não haja, né, atividade sísmica, mas você tem aqui o quê? Pouco terremotos, né? A gente não tem aqueles terremotos que tem no Japão. O Japão já fica aqui, ó, no meio de uma placa, no encontro de uma placa. Aqui nos Estados Unidos, aqui né, também aqui, a América Central também, então, é onde está o Haiti, então, está ali no encontro de uma placa, aí sim, aí tem ali o movimento delas, né, você vai sentir com muito mais violência. O Brasil não, porque ele está no meio da placa sul-americana, aqui, ó, tudo aqui é o encontro das placas, então, tem uma placa, outra placa, outra placa, outra placa. Bom, aqui tem outro que mostra justamente isso. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui? Quando você tem uma ruptura do manto, o que acontece? Esse material, né, sobe. E aí, sobe até a cratera do vulcão.
as erupções vulcânicas. Tá vendo aqui? Os vulcões, geralmente, eles estão entre as placas, entre a junção das placas. Tá vendo aqui, ó? Né? Ó, tá vendo? Agora, os terremotos, eles são, na verdade, causados pelo movimento das placas tectônicas, como eu acabei de falar, né? Então, essas vibrações, elas podem ser mais intensas, onde está o encontro de duas placas. Pode levar, né, à destruição de áreas habitadas, à morte de muitas pessoas e de seres vivos. Então, são chamados sismógrafos, são os aparelhos, né, criados para poder, de alguma forma, né, registrar esses abalos sísmicos. De repente, né, dá bem, graças a esses equipamentos, dá para avisar a população, né, para que haja ali, prevenir a população contra possíveis tragédias. E aí vem as tsunamis. O que são as tsunamis, as ondas gigantes? Ondas gigantes, tsunamis é um termo japonês, mas também um termo latino chamado de maremotos. São ondas gigantes que podem propagar uma velocidade de 800 km por hora, gente, imagina isso. Esse movimento da água do mar são provocados por terremotos ou tremores que ocorrem no fundo dos oceanos. Então, em grandes profundidades, as ondas viajam em altas velocidades, mas não têm altura significativa. Quando chega próximo à costa, em áreas de águas rasas, as tsunamis podem ter uma velocidade imensa, né? Ganham altura, até 20 metros, causando enorme destruição. A gente acompanhou aí, né? Tivemos várias tragédias causadas por tsunamis, né? Na Ásia, no Japão, que são esses terremotos que acontecem quando as placas se movimentam, né, no oceano, no fundo do oceano, causando ali o movimento de uma grande massa de água do oceano, né? E aí causa essas ondas gigantes, certo? É isso aí. Então, onde há o choque delas, formam as montanhas, né? É ruga, né? Solo sobe. Olha isso aí, são uma energia imensa, né, gente? Onde há o afastamento delas, vai aumentar, geralmente ocorre no final, no fundo do oceano, há o quê? O aumento, a expansão do oceano, né? E os vulcões é justamente a ruptura lá de baixo né, do manto, aí chega até a crosta, e aí, né, joga para cima, né, essa lava, certo? Então é isso, muito obrigada. Façam as atividades, por favor, tá bom?